Bom, eu vou então apresentar muito rapidamente um pouco do que eu tenho pesquisado no meu doutorado. Já estou na metade, né, da jornada do doutorado, eu fiz a qualificação esse ano, então foram já 2 anos de pesquisa. O meu projeto no doutorado, ele começou, a ideia inicialmente do doutorado era pesquisar justamente os livros ilustrados publicados pela Livraria José Olímpio Editora nos anos 30 a 50. O meu objetivo era destacar o trabalho dos ilustradores que trabalhavam para essa editora, que são nomes importantes do período, pessoas que trabalhavam também com gravura, alguns eram mais especializados em gravura, outros eram artistas gráficos no sentido de que trabalhavam fazendo capas para as editoras. E nos anos 40 existe um boom, digamos assim, de publicação de livros ilustrados no mercado editorial brasileiro. Então, a ideia era estudar um pouco esse período para entender o que aconteceu, né, nessa época, para ter esse aumento de publicações de livros ilustrados, também de edições de luxo, artesanais, com gravuras originais, que aconteceu nessa época. E o recorte da José Olímpio foi pensado por ter sido a José Olímpio uma das editoras mais importantes do período e que tem um volume grande de livros ilustrados publicados nessa época. Então, também estava interessada, além nessa relação entre o mercado editorial, os artistas e os meios gráficos de reprodução das ilustrações que tem a ver com o que estava acontecendo ali naquele momento. A José Olímpio tem uma particularidade, que é o fato de que o arquivo da José Olímpio ele não se perdeu. Então, existe muito material disponível para pesquisa. Uma parte desse material está hoje em dia na Biblioteca Nacional, mas ainda não está totalmente liberado para pesquisa, então não está catalogado, está mais ou menos tratado. Então, assim, se você quer pesquisar lá, você tem que ir e olhar tudo para saber o que você encontra. Eu, inicialmente, achei que poderia talvez encontrar originais das ilustrações, mas no tempo que eu passei lá pesquisando, infelizmente eu não achei muita coisa de original de ilustração da época. Apesar disso, eu continuei pesquisando as ilustrações, fazendo o levantamento dos livros publicados, documentando essa produção. Nessa frente de estudar os livros ilustrados. Porém, pesquisando no arquivo, uma das coisas que eu consegui localizar lá, e que é um volume muito grande de material, são originais das capas dos livros publicados pela José Olímpio. São cerca de 1.500 pastas que estão lá, que vieram do arquivo da editora, e nessas pastas existem muitos materiais relacionados à produção gráfica das capas. Então, são esboços, são provas, são artes finais. Então, por conta disso, eu acabei incorporando o estudo das capas na minha pesquisa. Não deixei de lado os livros ilustrados, mas eu, por conta dessa disponibilidade de material e pelo fato de ser
uma coisa muito interessante para entender como eles trabalhavam na editora e os artistas gráficos, eu acabei incorporando essa questão das capas também na pesquisa. Por conta da inclusão das capas também, eu acabei mudando um pouco os artistas nos artistas gráficos nos quais eu vou focar a pesquisa. Inicialmente, eu estava pensando mais apenas nos artistas que tinham feito livros ilustrados, mas, por conta da inclusão das capas, eu acabei trocando alguns nomes, porque eu descobri lá dois artistas gráficos que trabalharam para José Olímpio, que não necessariamente fizeram livros ilustrados, mas que são importantes na questão das capas. Então, atualmente, os artistas que eu vou abordar no trabalho final são o Santa Rosa, o Luiz Jardim, o Axel de Lescochec, o Poti Lazarotto, que fizeram tanto capas quanto ilustrações, e também dois bem menos conhecidos, um se chama Raul Brito e outro se chama Jorge Blow, que fizeram principalmente capas. Em relação à produção de livros ilustrados na José Olímpio, pelo levantamento que eu fiz até agora, são cerca de 100 livros ilustrados publicados entre os anos 30 e os anos 50. Esse corpus de livros que eu consegui localizar, enfim, documentar, eu não conhecia todos eles no início da pesquisa, né? Isso foi possível com a pesquisa, ter essa relação. Ele já me permitiu, enfim, ter algumas ideias sobre, enfim, o catálogo da editora, o que eles estavam fazendo em cada época, quais foram as mudanças que foram ocorrendo nesse período. Então, assim, em termos quantitativos, o que eu percebi foi que, realmente, nos anos 30, ainda tinha muito pouco livro ilustrado. E isso não era... eram obras publicadas um pouco aleatoriamente, assim, não eram coisas pensadas pela própria editora, eram coisas que surgiam e que acabavam sendo feitas. Às vezes, o próprio autor tem um romance, tem um artista ilustrador amigo dele que fez as ilustrações, então a editora incorpora isso na edição, mas não é uma coisa pensada como projeto pela editora. E é realmente nos anos 40 que as ilustrações aparecem no catálogo da editora com mais força, com um número maior, e também a editora contratando ilustradores e investindo nessa publicação de livros ilustrados. Nos anos 50, isso continua, e acontece uma coisa que é um pouco estranha para a gente, assim, mas no fim dos anos 40, aconteceu que o Brasil liberou ou mudou a venda por reembolso postal. E, com isso, no mercado editorial, muitas editoras passaram a investir na publicação de coleções em vários volumes para vender porta a porta. E, nisso, a José Olímpio começa uma série de projetos de livros ilustrados para vender como coleção porta a porta, e isso acaba demandando muitos trabalhos para os ilustradores. Às vezes, eles também publicam livros que eles só reproduziam ilustrações já previamente existentes, né, de Doré, coisas mais antigas, mas, então, foi uma coisa do mercado que acabou gerando várias encomendas para os ilustradores. Então, aqui trouxe um
as imagens, né, de cada um desses ilustradores que eu tô trabalhando na pesquisa. O Santa Rosa, ele está presente desde os anos 30 até a metade do decênio de 50, quando ele faleceu. O Luiz Jardim também começa na José Olímpio desde os anos 30 e vai até o fim dos anos 70, produzindo trabalhos para José Olímpio. O Lescochek, a atuação dele está mais concentrada nos anos 40, porque ele só esteve no Brasil nos anos 40, ele chegou em 41 como refugiado da guerra e ficou até 48. E o Poti Lazarotto, ele entra um pouco mais para frente, começando, o primeiro livro que ele faz para José Olímpio é de 1953. Então, aqui só algumas imagens para mostrar um trabalho, muito rapidamente, de cada um deles. Aqui uma imagem do Santa Rosa, para uma coleção de obras completas do José de Alencar, que foi feita para venda porta a porta. Aqui uma ilustração do Luiz Jardim, de um livro infantil dos anos 30. Duas vinhetas do Lescochek, para as obras completas do Dostoiévski, que a José Olímpio publicou ilustradas. E aqui um original de uma ilustração do Poti, que eu localizei lá no arquivo da Biblioteca Nacional. Que aqui não vai dar para ver, mas é muito interessante ver como ele fazia os desenhos. São colagens, e aí ele usa guache, usa nanquim. Bem interessante, mesmo sendo poucos exemplos, o fato de ter esses originais disponíveis já ajuda bastante assim, para entender um pouco como cada um pensava. Então, como eu tinha falado, uma outra coisa que ficou claro, né, no levantamento que eu fiz, que nesse movimento que teve nos anos 40 de publicação de livros de luxo, de edições especiais, a José Olímpio ela tenta se aproximar disso, apesar de que ela nunca fez um livro com gravura original, as tiragens eram sempre grandes, eram sempre impressas em escala industrial. Não era como Sociedade Sem Bibliófilos ou outras iniciativas que teve nesse período que publicaram coisas mais artesanais. Eles sempre fizeram em escala industrial, mas, às vezes, eles faziam a versão normal e a versão de luxo. E aí a de luxo era um formato maior, com um papel melhor, e eles vendiam, enfim, por outro preço, e era numerado. Então, a José Olímpio teve várias tentativas de participar desse mercado que estava forte ali nos anos 40. Aqui também não vai dar para ver, mas eu trouxe essa imagem, que é um anúncio da 4ª edição do Casa Grande Senzala, que foi publicada com ilustrações do Santa Rosa, e ali tem o preço das duas versões. A edição de luxo custava 3 vezes o preço da edição normal. E aqui eu trouxe só mais alguns exemplos, né, entre as iniciativas da José Olímpio, de publicação de livros ilustrados. Acho que a mais conhecida e que realmente aqui mais mobilizou o trabalho dos ilustradores foi a edição das obras completas e ilustradas de Dostoiévski. Esse projeto eles começam no início dos anos 40, desde 40, 41, já tem cartas assim de encomendas para os tradutores, para os ilustradores, mas o primeiro volume é efetivamente publicado em 1944. Eles publicam 2 volumes em 44, os 2 com ilustrações do Lescochek. Eles continuam esse projeto por bastante tempo. O último volume acabou sendo publicado apenas em 1961, e é uma coleção que teve muito sucesso no mercado, claro, por conta dos escritores. A literatura russa estava bastante em voga também nesse período, mas como
diz o Bruno Gomide, né, várias editoras estavam investindo nisso, na publicação de autores russos, e a coleção da José Olímpio é um dos fatores que ajudou a que ela se destacasse foram sempre as ilustrações. Não apenas o Lescochet, que ilustrou, mas também o Guild, o Santa Rosa, uma outra ilustradora que chama Marta Shidrovich, que eu não tenho muitas informações sobre elas, e mais para o fim, alguns outros nomes, aí, pessoas um pouco mais novas, mas que também, com o tempo, foram bastante importantes, né, para a gravura artística no Brasil, como o Lívio Abramo e o Marcelo Grassmann, que ilustram volumes publicados mais para o final, né, na segunda metade dos anos 50. No início, os mais presentes são o Lescochet e o Guild. Então, aqui alguns exemplos, né, das ilustrações do Lescochet para as obras completas do Dostoiévski. No total, eu acho que são quase 200 xilogravuras que ele produziu para os 5 volumes que ele ilustrou. E aqui, enfim, só para encerrar, falar um pouco desses outros projetos que aparecem no fim dos anos 40, com essa história da venda porta a porta, que são nesse História do Brasil, que é uma coisa enorme, assim, 8 volumes, com ilustrações do José Osf Rodrigues, é um volume muito grande mesmo. E, enfim, um outro exemplo é o Dom Quixote, mas com as ilustrações do Doré, e são vários outros que a editora acaba fazendo nessa década, nessa ideia de publicar grandes coleções de obras ilustradas. Então, é isso, só um pequeno panorama.